falar, mas deixa eu aproveitar para incluir mais uma declaração que vale comentário aqui, o do ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, que foi convidado pela Globo News para fazer uma avaliação das eleições municipais. E aí a gente acompanha o que disse o ministro. Eu gosto muito dessa expressão, né, que a urna fala e a gente tem que saber ouvir a urna, né? Ouvir a voz do eleitor. Eu acho que o grande recado da urna no Brasil foi a derrota da extrema-direita, né? Você vê que nós não vimos ninguém questionando urna eletrônica. Mesmo aqueles que participaram do processo da tentativa do golpe do 8 de janeiro, tinham 48 candidatos a vereadores e vereadoras que tinham o slogan: eu participei do 8 de janeiro. Vários deles concorrendo com material com foto e tornozeleira eletrônica. Nenhum se elegeu. Nenhum. O Bolsonaro, ele lançou vários ministros dele na última eleição e todos se elegeram. Nenhum se elegeu agora. O Ramage, o Sanfoneiro, né? O Quiroga, figuras típicas do bolsonarismo, como o Éder Mauro, o camarada lá de Fortaleza, todos foram derrotados. Então eu acho que o recado dessa eleição é um recado de afirmação da democracia. E aí, Augusto, o Paulo Pimenta esqueceu de comentar a derrota do Valdeci Oliveira, do PT, que é um candidato apoiado pelo próprio Paulo Pimenta, que sofreu uma virada aí para o adversário tucano Rogério Décimo no segundo turno, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Exato. E também esqueceu em Porto Alegre, né, onde a candidata apoiada pela primeira-dama, né, a Maria do Rosário, teve uma votação pífia numa cidade que já foi controlada pelo PT e num estado que já foi o reduto poderoso do PT. A urna fala, também o centro precisa escutar, né? E as urnas berraram, aí ele não ouviu nada, não quis ouvir. É o seguinte, ele fala dos candidatos do Bolsonaro que perderam, tá? E por que não fala do crescimento do PL? O PL cresceu desse jeito porque o Bolsonaro se filiou ao PL. Bolsonaro e vários líderes aí que o acompanharam, o partido. Qual foi o primeiro partido? Foi do Bolsonaro. Foi aquele do... Que ele se elegeu era o PSL. Né? O PSL acabou, juntou com o DEM e virou União Brasil. E da União Brasil, quer dizer, teve de se juntar lá. A União Brasil teve um desempenho razoável, mas o PL, esse tamanho do PL é consequência da filiação do Bolsonaro. Então, não adianta contar mentira, não adianta ignorar os fatos, porque eles falam. Por si, a derrota no Rio Grande do Sul, o número de eleitos também foi muito baixo, né? O PT, ele não está querendo enxergar. O grande problema do PT é o seguinte, não tem líderes independentes. O único que tentou fazer um discurso diferente do discurso do Lula acabou como ministro dele, Sabujo, que é o Tarso Genro. Todos eles obedecem ao que o Lula quer. Sim. O Lula monta a chapa aqui em São Paulo, a Marta também, numa demonstração de sabugice lastimável, volta ao partido que ela criticou tanto para perder junto com o jeito do PSOL, porque o Lula mandou. O Lula visitou, das cidades que ele visitou, ele perdeu em quase todas o candidato. E visitou muito poucas, porque ele percebeu que o desastre estava a caminho. Então ele abandona qualquer um. O Lula ama o Lula, ele adora o Lula e ele abandona qualquer um. Não tem ninguém para criticá-lo, isso aí do Quaquá, isso é novidade. Falar isso aí, ele corre perigo, porque já saiu a nota da Glaze? Não, ainda não. A Glaze, a Cristina Grêmio foi a mais votada das mulheres aí na história do Paraná. Política paranaense. A Glaze era até agora, me parece, a mais votada. Ela vai dizer o quê? Que aconteceu no Paraná? Uma disputa ferrenha entre dois candidatos de direita. Mas ela vai enxergar a realidade de outra forma. Ela acha que o brasileiro aprova o apoio dado pelo governo
ao Maduro. E depois essas ofensas, nem as ofensas ao Lula fazem com que o Lula mude de ideia. O apoio do Lula ao Irã. O brasileiro de qualquer cidade aí, ele não gosta disso. Se você tem um líder só, você não tem um partido, você tem uma seita. Um partido tem um programa com cláusulas pétreas, diretrizes e correntes. Normal. Tem vários líderes, todo partido de verdade. O Brasil não tem ainda. Eu vou insistir nisso aí. Tanto o partido, o nome já indica isso, tanto o partido tem alas que você tem de realizar convenção para escolher o candidato. Se você tem 2 candidatos à disputa de um mesmo cargo, você tem correntes. Aí a maioria aponta e você se une. Não pode, a direita não pode ser contaminada por isso aí. Não pode ver qualquer crítica de um cara de direita como traição. Isso é comportamento de seita. É isso que falta. O Brasil ainda não tem partidos definidos, mas foi claramente uma estrondosa vitória do que o brasileiro é, como disse o Silvio, vitória da direita.